Oi, turma, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. E olha, eu começando a videoaula da mesma forma, né? Eu vou ser mais criativa da próxima vez. Tudo bem com vocês? Então, assim, turma, eu trouxe essa videoaula de modo que eu consiga auxiliar vocês na interpretação e no entendimento dessa atividade avaliativa, tá certo? Então, é uma videoaula de orientações para a realização da atividade avaliativa, certo? E outra coisinha que eu quero dizer, as questões aqui, elas são ilustrativas, mas eu coloquei algumas delas no exame de vocês, na atividade avaliativa de vocês, mas elas não estão enumeradas, tá? Lá no Provas Online. Elas estão aleatoriamente, tá? Elas foram jogadas aleatoriamente e divergem em relação de aluno para aluno, tá bom? Então, fica aí essa orientação para que vocês, tá? Na hora de realizar, não estranhem aí a ordem que eu coloquei dessa atividade aqui, tá? E dessa explicação aqui, tá certo? Então, vamos para a nossa videoaula. Outra coisinha que eu quero dizer para vocês. Eu criei hoje também um fórum somente para as questões referentes à atividade avaliativa, para que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês possam estar me mandando as perguntas ali. Dessa forma, a gente centraliza as perguntas e responde com mais agilidade, tá certo? Então, amanhã, aliás, essa manhã toda e a tarde toda eu estarei ali só respondendo pelo fórum, tá bom? Então, fica aí a minha orientação para a utilização do fórum. Então, orientações para a realização da atividade avaliativa. Relacione às colunas suas referentes definições. Então, gente, nós temos ali o que é sintaxe, morfologia e morfossintaxe. Então, a gente debateu isso, a professora explicou, é a base, né, do conteúdo de vocês aí, estruturante de vocês, que é frase, oração e período, né? Então, eu trouxe para ver se vocês conseguem, né, identificar a função de cada uma dessas partes da gramática, tá bom? Então, veja, na primeira frase diz assim: parte da gramática que estuda a estrutura e formação de palavras e suas classificações. Essa definição se relaciona com o quê? Com morfologia? Daí você vai colocar. Não, professora, com sintaxe. Então, você vai marcar dentro do parênteses o número 1 ou o número 2. Depende da sua interpretação. A segunda frase, parte da gramática que estuda os morfemas gramaticais relativamente à sua função sintática. 3. Morfossintaxe, olha lá, parte da gramática que estuda a relação da palavra entre as outras palavras do período. Então, tá aí a questão número 2. Na 2, muito fácil, muito simples, tá, gente? Trouxe aí mesmo para que vocês revejam conceitos, né, que vocês já estudaram aí no Fundamental 2. Relacione a coluna da esquerda à direita conforme suas respectivas classificações. Ou seja, quando você lê aquela frase ali e identificar que ela é nominal, você vai marcar o 1 dentro do parênteses. Não, professora, ela é uma frase verbal que tem oração ou orações, então ela é número 2. Então, você vai aí, né, estar relacionando esse número aí, esse numeral, a cada frase, dependendo, né, da classificação dela, tá certo? Vamos para 3, diz assim: complete o que se pede quanto aos termos da oração. Eu quero que vocês digam para mim quais são os termos essenciais. Antes de sairmos em quarentena, eu expliquei para vocês, retomei esse conteúdo esse que eu já venho falando para vocês, quem estudou comigo no 8º ano, né, no 9º aí, viu que eu expliquei direitinho para vocês o que são termos essenciais, termos integrantes. Gente, termos acessórios na letra C, tá, gente? Termos acessórios e não integrantes ali na letra C. Então, termos essenciais, integrantes e acessórios. Eu expliquei, então eu quero que vocês digam para mim quais são os termos essenciais de uma oração. Lembrando que oração é o quê?
sujeito, verbo e complemento. Então, eu quero que vocês digam para mim quais são os termos essenciais de uma oração. Quais são os termos integrantes de uma oração. E, por fim, quais são os termos acessórios de uma oração. Tá certo? Eu acho que não fica dúvida aí. Então, gente, aqui, ó, na letra C, ó, é termo, não é termo integrante, é termo, eu vou meu Deus do céu, credo, acessório, que é isso? Olha aí, tá? Para vocês, termos acessórios, ó, meu Deus, que letrinha bonita, né, gente? Nossa Senhora. Então, gente, quais são os termos acessórios, tá certo? É isso. Então, vamos lá. No céu da aldeia, uma garça, ó, encobrem o sol. Quem encobre o sol? Aí vocês vão achar ali, né, o sujeito do verbo encobrir, do verbo deslizar, do verbo voltar e do verbo perguntar, tá certo? Acho que não ficou dúvida aí. 7. Reescreva a oração que compõe o segundo período de forma que os termos fiquem na ordem direta. Nós lembramos, quando estudamos aí sintaxe, falamos dos termos da oração, né, falamos de sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem direta. Tem a ordem indireta, que quando esses termos estão de forma, né, inversa. Então, eu também posso conhecer ela como ordem direta ou ordem inversa, tá? Então, gente, eu quero que vocês reescrevam a oração que compõe o segundo período de forma que os termos fiquem na ordem direta, tá? Então, não vão esquecer disso daí. Muito fácil. Olha, gente, essa atividade avaliativa está muito, mas muito fácil, tá? Então, faça com bastante atenção. Não vão copiar de outro lugar. As questões dissertativas, a professora pede que vocês façam de forma bem clara, bem objetiva, pautando sempre por introduzir a sua resposta, fazer o desenvolvimento da sua resposta e concluir a sua resposta através da conclusão da ideia. Que não seja uma resposta solta, tá? Caprichem. Vocês têm tempo, vocês podem olhar o material de vocês podem realizar essa tarefa com muita atenção. Então, eu conto com isso. Não vão copiar aí de sites ou do colega, porque o colega fez, porque a professora Ailde vai corrigir questão dissertativa por questão dissertativa e eu vou identificar se isso ocorrer, tá certo? 8. Aí eu trouxe uma questão do Enem de 2010, em que diz assim: após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas, e daí vem a questão. A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Isso foi tema, gente, naquela videoaula, tá? 3 de literatura, que eu postei, tá? Por engano, eu postei na terça-feira dessa semana, tá bom? Ó, letra B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Letra C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Letra D. Mantiveram de forma fiel
a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. E, por fim, a letra E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Turma, eu quero deixar bem claro aqui uma situação. Vocês vão verificar que na prova online só vai aparecer 4 alternativas, tá? A professora Hilde eliminou uma dessas alternativas, mas de forma que não causasse prejuízo de sentido na interpretação dessa questão para vocês, tá bom, turma? Então, sem problema aí se você verificar que aqui eu tenho 5 alternativas e lá na provas online eu só tenho 4. Vamos para a 9. É uma questão adaptada da UFPE de 2008, que diz assim: as artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. Letra A. Mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo. Letra B. Romperam com modelos acadêmicos da época, mudando as regras no mercado das artes. E C. Foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da época, sendo exaltados pelas suas ousadias. D. Conseguiram espaço imediato nos grandes museus, tendo uma aceitação popular indiscutível e surpreendente. Por fim, letra E. Renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual do século XX. Então, gente, vocês vão me dizer aí, então, o quê? As artes, com as suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. De que forma? Tá? Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. Então, vocês vão me dizer aí, antes que vocês perguntem, apenas uma questão correta, tá? 10. A 10 diz assim: no artigo Velha Praga, publicado em 1914, Monteiro Lobato apresenta uma imagem negativa do caipira, do sertanejo, que é reforçada no artigo Urupês, que dá o nome ao livro. Este funesto parasita da terra é o caboclo, espécie de homem baldio, inadaptável à civilização, mas que vive à beira dela na penumbra das zonas fronteiriças. À medida que o progresso vem chegando com a via férrea, o italiano, o arado, a valorização da propriedade, vai ele refugindo em silêncio com o seu cachorro, o seu pilão, a pica-pau e o isqueiro, de modo a sempre conservar-se fronteiriço, mudo e soma. Encoscorado numa rotina de pedra, recua para não adaptar-se. Acampam. Em 3 dias, uma choça que, por eufemismo, chamam de casa, brota da terra como um urupê. Tiram tudo do lugar, os esteios, os caibros, as ripas, os barrotes, o cipó que os liga, o barro das paredes e a palha do teto. Tão íntima é a comunhão dessas palhoças com a terra local que daria uma ideia de coisa nascida no chão por obra espontânea da natureza. Se a natureza fosse capaz de criar coisas tão feias. Barreada a casa, pendurado o santo, está lavrada a sentença de morte daquela paragem. Monteiro Lobato, obra, Urupês. E esse, gente, trata-se do livro literário que vocês deveriam ter lido no primeiro bimestre. Eu acredito que muitos devem, ter lido, ou pelo menos eu quero acreditar que vocês devam ter lido essa obra, que é tão importante aí, tá? E que geralmente alguma citação é feita ou alguma questão de vestibulares cita, essa obra de Monteiro Lobato, já que ela difere bastante
tá? A obra, as duas vertentes de Monteiro Lobato, que uma é a política social e a outra que é a infantil, tá certo? A infanto-juvenil. Em si. A respeito da relação entre os contos e os artigos que compõem o livro, é correto afirmar que a. Os contos de Urupês desenvolvem ficcionalmente os temas dos artigos, as personagens centrais são agregados que exaurem a terra até o limite e depois abandonam. É o caso, por exemplo, de Um Suplício Moderno, em que se apresenta a rotina do caboclo e de sua família. Letra B. Os caipiras de A Vingança da Peroba não são agregados, mas proprietários de terras. A oposição entre as duas famílias nesse conto deixa clara a possibilidade do progresso à custa do trabalho com a terra, de maneira diferente daquela representada nos artigos. C. As personagens de O Comprador de Fazendas praticam queimada e por isso não conseguem tornar produtivas as terras da fazenda. Esse conto desenvolve ficcionalmente o tema dos artigos, sobretudo no que diz respeito às relações entre fazendeiros e agregados. Letra D. O mundo iletrado dos caipiras destoa do mundo erudito dos narradores. Serve de exemplo disso o conto Os Faroleiros, em que, apesar da ambientação rural, aparecem referências a escritores como Shakespeare e Kipling e Ibsen. Letra E. O caipira de O Engraçado Arrependido é o Jeca Tatu, personagem ignorante e analfabeto que rendeu fama a Monteiro Lobato. Ao ridicularizar o caipira, Lobato depreciava sua cultura, o que fica claro nas referências que o conto faz por meio das piadas que nele se contam. Então, gente, né, são as orientações, tá? E assim, eu peço que vocês não esqueçam de fazer uma atividade avaliativa com calma e atenção. Peço que vocês, qualquer dúvida, postem lá no fórum referente às, né, a dúvida mesmo, as dúvidas mesmo referentes à atividade avaliativa. E assim, desejo uma ótima atividade e um ótimo fim de semana, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Muita saudade de vocês.